Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 12. Um fragmento de um momento. Birgitte disparou pela floresta, acompanhada por um grupo de 30 Aiel, todos com arcos em punho. Eles faziam barulho, não conseguiam evitar, mas os Aiel faziam menos do que deveriam. Eles pulavam em troncos caídos e corriam habilmente ao longo deles, ou encontravam pedras para pisar. Eles se contorciam para se desviar dos galhos pendurados, abaixando-se, torcendo-se, movendo-se. Aqui, disse ela em voz baixa, contornando a encosta de uma colina irregular. Felizmente, a caverna ainda estava lá, coberta de trepadeiras, com um pequeno riacho passando por ela. Os Aiel se abaixaram, a água dissipando qualquer cheiro de sua passagem. 2 dos homens continuaram pela trilha de caça, agora se movendo muito mais ruidosamente, raspando em cada galho por onde passavam. Birgitte juntou-se aos que se escondiam na caverna. Estava escuro lá dentro e cheirava a mofo e terra. Teria ela se escondido naquela caverna, séculos atrás, quando viverá nesta floresta como bandida? Ela não sabia. Raramente se lembrava de suas vidas passadas, às vezes apenas de memórias fugazes dos anos intermediários de sua vida no mundo dos sonhos, antes de ser trazida a este mundo de forma não natural por Moghedien. Ela refletiu sobre isso com um ar de doença. Não havia problema em renascer, revigorada e nova. Mas ter suas memórias, seu próprio senso de identidade, arrancadas. Se ela perdesse as memórias de seu tempo no mundo dos sonhos, esqueceria Gaidai completamente. Esqueceria de si mesma. Ela cerrou os dentes. É a última batalha, sua tola, pensou. Quem se importa com isso? Mas ela o fez. Uma pergunta começou a assombrá-la. E se, ao ser expulsa do mundo dos sonhos, Birgitte tivesse sido libertada da trombeta? Ela não sabia se era possível. Não se lembrava mais do suficiente para contar. Mas se tivesse feito isso, ela perderia Gaidai para sempre. Lá fora, folhas estalavam, galhos estalavam. O estrondo era tão alto que ela juraria que 1000 soldados marchavam, embora soubesse que o grupo de Trollocs tinha apenas 50 homens. Mesmo assim, 50 homens tinham seu bando em menor número. Ela não se preocupou. Embora reclamasse com Elaine que não entendia muito de guerra, esconder-se numa floresta com uma equipe de companheiros bem treinados, isso ela já tinha feito antes. Dezenas de vezes. Talvez centenas, embora suas memórias fossem tão vagas que ela não conseguia dizer com certeza. Quando os Trollocs já estavam quase passando, ela e seus Aiel saíram do esconderijo. Os Brutamontes haviam começado a seguir a trilha falsa deixada pelos 2 homens de Aiel antes, e Birgitte os atacou por trás, derrubando vários Trollocs com flechas antes que os demais pudessem reagir. Trollocs não morriam facilmente. Muitas vezes, conseguiam levar 2 ou 3 flechas antes de perderem a velocidade. Bem, isso só acontecia quando erravam os olhos ou a garganta. Ela nunca morria. Monstro após monstro se lançava sobre seu arco. Os Trollocs haviam começado a descer a encosta da caverna, o que significava que cada um que ela ou os Aiel matavam era mais um cadáver que os outros tinham que tentar escalar para alcançá-la. 50 se tornaram 30 em meros segundos. Enquanto esses 30 avançavam, metade dos Aiel sacaram suas lanças e os atacaram, enquanto Birgitte e os outros deram alguns passos ladeira abaixo e flanquearam os Trollocs. 20 se tornaram 10, que tentaram fugir. Apesar da paisagem arborizada, eram fáceis de abater, embora isso significasse acertá-los nas pernas ou na nuca, derrubando-os para que as lanças pudessem acabar com eles. 10 Aiel cuidaram dos Trollocs, cravando uma lança em cada um para garantir que estivessem mortos. Outros juntaram flechas. Birgitte apontou para Nishio e Ludin, 2 Aiel, e eles se juntaram a ela para explorar a área. Seus passos lhe pareciam familiares, aquelas florestas lhe pareciam familiares. Não apenas por causa de vidas passadas das quais ela não conseguia mais se lembrar. Durante os séculos que passou vivendo no mundo dos sonhos, ela e Gaidai passaram muitos anos naquelas florestas. Ela se lembrava das carícias dele em sua bochecha, em seu pescoço. Não posso perder isso, pensou ela, lutando contra o pânico. Luz, não posso. Por favor. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Conseguia se lembrar de algo, uma leve discussão sobre o quê? Ela havia perdido. As pessoas não podiam ser libertadas do chifre, podiam? Asa de Gavião talvez soubesse. Ela teria que perguntar a ele. A menos que já tivesse perguntado.
Queime-me! Um movimento na floresta a paralisou. Ela se agachou perto de uma pedra, com o arco estendido à sua frente. A vegetação rasteira estalava por perto. Nishio e Ludin haviam desaparecido ao primeiro som. Leves, mas eram bons. Levou um momento para identificá-los escondidos por perto. Ela levantou um dedo, apontou para si mesma e depois apontou para frente. Ela iria patrulhar. Eles a cobririam. Birgitte se movia silenciosamente. Ela mostraria àqueles Aiel que eles não eram os únicos que sabiam como evitar serem detectados. Além disso, aquela era sua floresta. Ela não seria desmascarada por um bando de gente do deserto. Ela se moveu furtivamente, evitando moitas de arbustos espinhosos murchos. Haveria mais deles por perto ultimamente. Pareciam ser uma das únicas plantas que não haviam morrido completamente. O chão tinha um cheiro rançoso que nenhuma floresta deveria ter, embora esse cheiro fosse dominado pelo fedor de morte e podridão. Ela passou por outro grupo de Trollocs caídos. O sangue neles estava seco. Estavam mortos havia vários dias. Elaine ordenou que suas forças trouxessem seus mortos de volta. Milhares e milhares de Trollocs moviam-se por aquelas florestas como besouros rastejantes. Elaine queria que eles encontrassem apenas seus próprios mortos, na esperança de que isso lhes desse motivos para temer. Birgitte se moveu em direção aos sons. Viu grandes sombras se aproximando na penumbra. Trollocs farejando o ar. As criaturas continuaram a avançar pela floresta. Foram forçadas a evitar as estradas onde uma emboscada de dragões poderia ser mortal. O plano de Elaine previa que equipes como liderada por Birgitte atacassem os Trollocs, levando grupos deles para a floresta, reduzindo seus números. Infelizmente, o grupo era grande demais para sua equipe. Birgitte recuou, acenando para que os Aiel a seguissem, e retornou silenciosamente ao acampamento. Naquela noite, após seu fracasso com o exército de Lan, Rand fugiu para seus sonhos. Ele buscou seu Vale de Paz, surgindo em meio a um bosque de cerejeiras selvagens em plena floração, com seu perfume perfumando o ar. Com aquelas belas flores brancas de garganta rosada, as árvores quase pareciam em chamas. Rand vestia roupas simples de 2 rios. Depois de meses em trajes reais de cores vibrantes e texturas macias, as calças largas de lã e linho pareciam muito confortáveis. Calçou botas resistentes, como as que usará na infância. Elas lhe serviam de um jeito que nenhuma bota nova, por mais bem feita que fosse, jamais conseguiria. Ele não podia mais usar botas velhas. Se suas botas mostrassem um sinal de desgaste, um ou outro servo as fazia desaparecer. Rand levantou-se nas colinas do sonho e fez para si um cajado. Então, começou a subir as montanhas. Aquele não era um lugar real, não mais. Ele o havia criado a partir da memória e do desejo, de alguma forma misturando familiaridade e uma sensação de exploração. O cheiro era fresco, de folhas reviradas e seiva. Animais se moviam no mato. Um falcão piava em algum lugar distante. Leos Therin sabia como criar fragmentos de sonhos como este. Embora não fosse um sonhador, a maioria das Aes Sedai daquela época havia feito uso de Tel'aran'rhiod de uma forma ou de outra. Uma coisa que aprenderam foi como criar um sonho para si, um refúgio dentro de sua própria mente, mais controlado do que os sonhos comuns. Aprenderam a entrar em um fragmento como este enquanto meditavam, de alguma forma proporcionando ao corpo um descanso tão real quanto o sono. Leos Therin sabia dessas coisas e muito mais. Como entrar na mente de alguém se essa pessoa entrasse em seus sonhos? Como saber se outra pessoa havia invadido seus sonhos? Como expor seus sonhos aos outros? Leos Therin gostava de saber das coisas, como um viajante que queria ter um pouco de tudo que fosse útil em sua mochila. Leos Therin raramente usava essas ferramentas. Ele as deixará guardadas em uma prateleira no fundo de sua mente, acumulando poeira. As coisas teriam sido diferentes se ele tivesse tirado um tempo, todas as noites, para vagar por um vale tranquilo como aquele. Rand não sabia. E, verdade seja dita, este vale não era mais seguro. Ele passou por uma caverna profunda à sua esquerda. Ele não a havia colocado lá. Outra tentativa de Moridin de atraí-lo? Rand passou por ela sem olhar. A floresta não parecia tão viva quanto momentos antes. Rand continuou caminhando, tentando impor sua vontade à terra. No entanto, ele não havia praticado isso o suficiente. Então, enquanto caminhava, a floresta foi ficando cinza, parecendo desbotada. A caverna surgiu novamente. Rand parou em sua entrada. O ar frio e úmido soprava sobre ele, gelando sua pele e cheirando a fungo. Rand largou seu cajado e entrou na caverna. Ao entrar na escuridão,
teceu um globo de luz branco-azulada e o pendurou ao lado da cabeça. O brilho refletia na pedra úmida, iluminando saliências e fendas lisas. Ofegantes ecoaram das profundezas da caverna. Seguiram-se suspiros e respingos. Rand avançou, embora já tivesse adivinhado o que era. Começara a se perguntar se ela tentaria novamente. Ele chegou a uma pequena câmara, talvez com 10 passos de largura, no final do túnel, onde a pedra afundava em uma poça de água cristalina, perfeitamente circular. As profundezas azuis pareciam se estender para baixo, sem fim. Uma mulher de vestido branco lutava para se manter à tona no centro dela. O tecido do vestido dela ondulou na água, formando um círculo. Seu rosto e cabelo estavam molhados. Enquanto Rand observava, ela ofegou e afundou, debatendo-se na água cristalina. Ela apareceu um momento depois, ofegante. "Olá, Mieren", disse Rand suavemente. Sua mão se fechou em punho. Ele não pularia naquela água para resgatá-la. Era um sonho. Aquela poça podia ser água, mas era mais provável que representasse outra coisa. A chegada dele pareceu animá-la, e suas sacudidas vigorosas tornaram-se mais eficazes. "Leosterin", disse ela, enxugando o rosto com uma das mãos, ofegante. "Luz. Onde estava a sua paz?" Ele se sentia como uma criança novamente, um garoto que considerava Baerlon a cidade mais grandiosa já construída. Sim, o rosto dela estava diferente, mas rostos não importavam mais para ele. Ela ainda era a mesma pessoa. De todos os renegados, apenas Lanfiar havia escolhido seu novo nome. Ela sempre quis um desses. Ele se lembrava de entrar em grandes festas com ela no braço, de suas risadas acima da música, de suas noites a sós. Ele não queria se lembrar de ter feito amor com outra mulher, principalmente com uma das renegadas, mas não conseguia escolher o que estava em sua mente. Essas lembranças se misturaram às suas, quando a desejara como Lady Selene. Uma luxúria tola e juvenil. Ele não sentia mais essas coisas, mas as lembranças delas permaneciam. "Você pode me libertar, Leosterin", disse Lanfiar. Ele me reivindicou. "Preciso implorar." Ele me reivindicou. "Você se comprometeu com a sombra, Mieren", disse Rand. "Esta é a sua recompensa. Você espera piedade de mim?" Algo sombrio se ergueu e envolveu suas pernas, puxando-a para o abismo novamente. Apesar de suas palavras, Rand se viu dando um passo à frente, como se fosse pular na piscina. Ele se conteve. Finalmente se sentia uma pessoa inteira novamente, depois de uma longa luta. Isso lhe dava força, mas em sua paz havia uma fraqueza, a fraqueza que ele sempre temera. A fraqueza que Moiraine corretamente identificara nele. A fraqueza da compaixão. Ele precisava disso. Como um capacete precisa de um buraco para enxergar. Ambos poderiam ser explorados. Ele admitiu para si mesmo que era verdade. Lanfiar emergiu, cuspindo saliva, parecendo impotente. "Preciso implorar", repetiu ela. "Acho que você não é capaz disso." Ela baixou os olhos. "Por favor", ela sussurrou. Rand sentiu um aperto no peito. Ele próprio havia lutado contra a escuridão em busca da luz. Dera a si mesmo uma segunda chance, não deveria dar uma outra? Luz. Ele hesitou, lembrando-se da sensação que sentirá naquele momento ao tomar posse do poder verdadeiro. Aquela agonia e aquela emoção, aquele poder e aquele horror. Lanfiar havia se entregado ao tenebroso. Mas, de certa forma, Rand também. Ele olhou nos olhos dela, examinando-os, reconhecendo-os. Finalmente, Rand balançou a cabeça. "Você se tornou melhor nesse tipo de enganação, Mieren. Mas não o suficiente." Sua expressão se obscureceu. Em um instante, a piscina desapareceu, substituída por um piso de pedra. Lanfiar estava sentada ali, de pernas cruzadas, em seu vestido branco prateado. Vestindo seu novo rosto, mas ainda o mesmo. "Então você está de volta", disse ela, não parecendo muito satisfeita. "Bem, não sou mais obrigada a lidar com um simples caipira. Isso é uma pequena bênção." Rand bufou, entrando na câmara. Ela ainda estava aprisionada. Ele sentia uma escuridão ao redor dela, como uma cúpula de sombras, e permaneceu do lado de fora. A poça, no entanto, o ato de afogamento, fora mera encenação. Ela era orgulhosa, mas não se importava em manter uma fachada frágil quando a situação exigia. Se ele tivesse conseguido se apegar às memórias de Leosterin antes, Rand jamais teria sido enganado tão facilmente por ela no deserto.
Então, não me dirigirei a você como uma donzela que precisa de um herói, disse Lanfiar, observando-o enquanto ele caminhava ao redor de sua prisão, mas como uma igual, buscando asilo. Um igual, disse Rand, rindo. Desde quando você considera alguém seu igual, Mieren? Você não se importa com meu cativeiro? Dói, disse Rand, mas não mais do que me doeu quando você jurou lealdade à sombra. Você sabia que eu estava lá quando revelou isso. Você não me viu, pois eu não queria ser visto, mas eu estava observando. Luz, Mieren, você jurou me matar. Eu falei sério, ela perguntou, virando-se para olhá-lo nos olhos. Será que ela tinha? Não, ela não quis dizer isso. Não naquele momento. Lanfiar não matava pessoas que ela achava que seriam úteis, e ela sempre o considerou útil. Nós compartilhamos algo especial, uma vez, disse ela. Você era meu. Eu era um ornamento para você. Rand retrucou. Respirou fundo, tentando se acalmar. Luz, mas era difícil perto dela. O passado já era. Não me importo com isso, e ficaria feliz em lhe dar uma segunda chance na luz. Infelizmente, eu te conheço. Você está fazendo isso de novo. Brincando com todos nós, incluindo o próprio tenebroso. Você não se importa com a luz. Você só se importa com o poder, Mieren. Você quer mesmo que eu acredite que você mudou? Você não me conhece tão bem quanto pensa, disse ela, observando-o enquanto ele contornava o perímetro de sua prisão. Você nunca me conheceu. Então me prove, disse Rand, parando. Mostre-me sua mente, Mieren. Abra-a completamente para mim. Dê-me o controle sobre você aqui, neste lugar de sonhos dominados. Se suas intenções forem puras, eu o libertarei. O que você pede é proibido. Rand riu. Quando foi que isso te impediu? Ela pareceu considerar a possibilidade. Devia estar mesmo preocupada com sua prisão. Antigamente, ela teria rido de uma sugestão como essa. Como aquele era, ostensivamente, um lugar onde ele tinha controle total. Se ela lhe desse permissão, ele poderia despi-la e mergulhar em sua mente. Eu, disse Lanfiar. Ele deu um passo à frente, bem na beira da prisão. Aquele tremor na voz dela parecia real. A primeira emoção genuína dela. Luz, pensou ele, examinando os olhos dela. Será que ela vai mesmo fazer isso? Não posso, disse ela. Não posso. Ela repetiu pela segunda vez, mais suavemente. Rand expirou. Sentiu a mão tremendo. Tão perto da luz, como um gato selvagem na noite, espreitando de um lado para o outro diante do celeiro iluminado pela fogueira. Ele se viu com raiva, mais raiva do que antes. Ela sempre fazia isso. Flertando com o que era certo, mas sempre escolhendo o próprio caminho. Terminei com você, Mieren, disse Rand, virando-se e saindo do quarto. Para sempre. Você me enganou, ela gritou. Você sempre me enganou. Você se mostraria para alguém desse jeito? Eu não consigo. Já fui esbofeteada muitas vezes por aqueles em quem deveria ter confiado. Traída por aqueles que deveriam ter me amado. Você está me culpando por isso? Rand perguntou, girando nos calcanhares. Ela não desviou o olhar. Sentou-se, imperiosa, como se sua prisão fosse um trono. Você realmente se lembra desse jeito, não é? Perguntou Rand. Acha que eu te traí por ela? Você disse que me amava. Eu nunca disse isso. Nunca. Eu não poderia. Eu não sabia o que era amor. Séculos de vida, e eu nunca o descobri até conhecê-la. Ele hesitou, depois continuou, falando tão baixo que sua voz não ecoou na pequena caverna. Você nunca sentiu isso de verdade, sentiu? Mas é claro. Quem você poderia amar? Seu coração já foi reivindicado, pelo poder que você tanto deseja. Não há mais espaço. Rand soltou. Ele se soltou como Leosteren jamais conseguirá. Mesmo depois de descobrir Iliena, mesmo depois de perceber como Lanfiar usará, ele se apegou ao ódio e ao desprezo. Você espera que eu sinta pena de você? Rand perguntara a ela. Agora ele sentia exatamente isso. Pena por uma mulher que nunca conhecera o amor, uma mulher que não se permitia conhecê-lo. Pena por uma mulher que não conseguia escolher um lado que não fosse o seu. Ela disse suavemente. Rand ergueu a mão e então se abriu para ela. Suas intenções, sua mente, seu eu surgiram como um turbilhão de cores, emoções e poder ao seu redor. Seus olhos se arregalaram enquanto o redemoinho se desenrolava diante dela, como quadros em uma parede.
Ele não conseguia se conter. Ela via seus motivos, seus desejos, seus anseios pela humanidade. Ela via suas intenções. Ir até Shayol Ghul, matar o Tenebroso. Deixar um mundo melhor do que da última vez. Ele não temia revelar essas coisas. Ele havia tocado o poder verdadeiro, e por isso o Tenebroso conhecia seu coração. Não havia surpresas ali, pelo menos nada que devesse ser uma surpresa. Lanfear ficou surpresa de qualquer maneira. Seu queixo caiu ao ver a verdade de que, no fundo, não era Leosterin quem compunha o núcleo de Rand. Era o pastor, criado por Tan. Suas vidas se desenrolavam em momentos, suas memórias e sentimentos expostos. Por fim, ele demonstrou seu amor por Iliena, como um cristal brilhante, colocado em uma prateleira e admirado. Depois, seu amor por mim, Avienda, Elaine. Como uma fogueira acesa, acolhedora, reconfortante, apaixonante. Não havia amor por Lanfear no que ele expôs. Nem um pingo. Ele também havia reprimido a aversão de Leosterms por ela. E, portanto, para ele, ela realmente não significava nada. Ela engasgou. O brilho ao redor de Rand se dissipou. Desculpe, disse ele. Eu realmente quis dizer isso. Terminei com você, Mierin. Mantenha a cabeça baixa durante a tempestade que está por vir. Se eu vencer esta luta, você não terá mais motivos para temer por sua alma. Não sobrará ninguém para atormentá-la. Ele se virou novamente e saiu da caverna, deixando-a em silêncio. A noite na Floresta Brain era acompanhada pelo aroma de fogueiras queimando em suas covas e pelos sons de homens gemendo baixinho enquanto se acomodavam em um sono inquieto, com as espadas em punho. Um frio anormal no ar de verão. Perrin caminhou pelo acampamento, entre os homens sob seu comando. A luta tinha sido árdua naquelas florestas. Seu povo estava machucando os Trollocs, mas, Luz, sempre parecia haver mais crias das sombras para substituir aqueles que caíam. Depois de verificar se seu povo estava devidamente alimentado, se a guarda havia sido estabelecida e se os homens sabiam o que fazer se fossem acordados durante a noite por um ataque de crias das sombras, ele partiu em busca dos Aiel. Os sábios em particular. Quase todos se reuniram para acompanhar Rand quando ele marchasse sobre Shayol Ghul. Por enquanto, aguardavam sua ordem, mas alguns permaneceram com Perrin, incluindo Edarra. Ela e os outros sábios não marcharam sob seu comando. E, no entanto, como os gauleses, permaneceram com ele quando seus companheiros foram para outro lugar. Perrin não lhes perguntara o porquê. Ele realmente não se importava com o porquê. Tê-los com ele era útil, e ele era grato. Os Aiel o deixaram passar pelo perímetro. Ele encontrou Edarra sentado ao lado de uma fogueira, bem cercada de pedras para evitar a chance de uma faísca escapar. Aquela floresta, por mais seca que fosse, poderia ser destruída mais facilmente do que um celeiro cheio de feno das últimas colheitas. Ela olhou para Perrin enquanto ele se acomodava perto dela. O Aiel parecia jovem, mas exalava paciência, curiosidade e controle. Sabedoria. Ela não perguntou por que Perrin tinha vindo até ela. Esperou que ele falasse. Você é um andarilho dos sonhos? Perguntou Perrin. Ela o estudou durante a noite. Ele teve a nítida impressão de que essa não era uma pergunta que um homem, ou um estranho, deveria fazer. Ele ficou surpreso. Então, quando ela respondeu, não. Você sabe muito sobre isso? Perguntou Perrin. Um pouco. Preciso saber como entrar fisicamente no mundo dos sonhos. Não apenas nos meus sonhos, mas no meu corpo real. Você já ouviu falar de algo assim? Ela respirou fundo. Não pense nisso, Perrin Aybara. É maligno. Perrin franziu a testa. A força no sonho do lobo, em Tel Aranriod, era algo delicado. Quanto mais Perrin se colocava no sonho, quanto mais solidamente se mantinha ali, mais fácil era para ele mudar as coisas ali, manipular aquele mundo. Isso, no entanto, trazia um risco. Ao entrar no sonho com muita intensidade, ele corria o risco de se desligar do seu corpo adormecido no mundo real. Aparentemente, isso não incomodou Slayer. Slayer era forte ali, muito forte. O homem estava fisicamente presente no sonho. Perrin tinha cada vez mais certeza disso. Nossa disputa não terminará, pensou Perrin, até que você seja presa, matador. Caçador de lobos. Eu acabarei com você. Em muitos aspectos, murmurou Edarra, olhando para ele, você ainda é uma criança, apesar de toda a honra que conquistou. Perrin se acostumara, embora não gostasse, de mulheres que pareciam não ter 1 ou 2 anos a mais que ele se dirigindo a ele assim. Nenhum dos andarilhos dos sonhos lhe ensinará isso. É maligno. Por que é maligno? Disse Perrin.
Entrar no mundo dos sonhos em carne e osso custa parte do que o torna humano. Além disso, se você morrer naquele lugar, e você estiver em carne e osso, isso pode fazer com que você morra para sempre. Chega de renascimentos, Perrin Aybara. Seu fio no padrão pode acabar para sempre, e você mesmo pode ser destruído. Isso não é algo que você deva contemplar. Os servos da sombra fazem isso, Edarra, disse Perrin. Eles correm esses riscos para dominar. Precisamos correr os mesmos riscos para detê-los. Edarra sibilou baixinho, balançando a cabeça. Não corte o seu pé por medo de ser mordido por uma cobra, Perrin Aybara. Não cometa um erro terrível por medo de algo que pareça pior. Isso é tudo o que direi sobre o assunto. Ela se levantou e o deixou sentado perto do fogo.